Olá, boa noite. Começando mais um programa Autistando com a PAD. Eu sou a Tereza e nós estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial que a gente trouxe aqui. É a Márcia. A Márcia trabalha com fotoneuro. Então hoje a gente vai saber tudo o que significa isso para nós, tá bom? Aqui é a Márcia. Olá pessoal, boa noite. Eu trabalho com fotobiomodulação, fotoneuromodulação, uma terapia nova que vem aí para nos ajudar as pessoas que estão aí necessitando nesse momento, né? Então, a fotoneuro para o autista, ela vem de encontro com as necessidades. E vamos explicar hoje mais ou menos como que funciona, né, Tereza? Sim, com certeza. Márcia, o que é a fotoneuro e como que ela pode ser aplicada no tratamento do autismo? A fotoneuro, ou a fotoneuromodulação, ou a fotobiomodulação, ela é uma técnica terapeuta que não é invasiva, que não causa dor e que ela usa estímulos. Esses estímulos, eles fazem com que a frequência do cérebro ele se abre para receber novas informações. Então ela trabalha dessa forma. A luz do laser ela penetra através do couro cabeludo, atingindo as camadas cerebrais e estimulando todo o contexto celular do cérebro. Quanta coisa, hein? Maravilhoso! E quais são os principais mecanismos de ação da fotoneuro no cérebro do indivíduo com autismo? Como o laser ele causa estímulos, ele diminui a inflamação, ele melhora a oxigenação do cérebro, ele melhora o fluxo do oxigênio, dos edemas e ele reduz o processo inflamatório do cérebro. Nós sabemos que o TEA ou autismo ele é uma inflamação. Então a fotoneuromodulação ela vem para equilibrar e para desinflamar tudo isso. Que bom, hein? Olha, e agora então a gente precisa saber sobre os benefícios dessa fotoneuro, né? Então, como que a fotoneuro pode ajudar a reduzir os sintomas da ansiedade e o estresse no indivíduo com autismo? Bom, hoje até para nós que nós não somos autistas, que a gente somos considerados normais, a gente vive num mundo extremamente estressante. Então, o estresse no autista é complicado, por quê? Porque muitas vezes o autista ele não sabe expressar tudo isso. Então, quando a gente aplica a fotoneuro no autista, a gente equilibra tudo isso. A gente traz ele para o contexto melhor, porque o cérebro começa a fazer as informações que ele precisa estar na normalidade. Então, quando a gente faz um estímulo, que a gente usa lá o laser de baixa potência, a gente usa um boné, a gente usa uma manta. Então, todos esses equipamentos que a gente tem, que esse profissional deve ter, que no caso o laser terapeuta deve ter, ele vai modular tudo isso. Então, por exemplo, eu tenho um autista que ele é uma criança de 3 anos. Ele tem o estresse e ele é ligadíssimo. Então, quando a gente faz o boné nele e a técnica sistêmica, ele fica mais calmo. Por quê? Porque, como eu disse lá no começo, a fotobio, ela vem para equilibrar tudo isso. Ela reduz o edema do cérebro, ela melhora o fluxo sanguíneo, melhora os fluidos que a gente tem dentro do cérebro. Com tudo isso, ela consegue diminuir o estresse no autista. Legal. E o boné a gente pode ver? Você Claro trouxe? que sim. Por favor, então. Posso pegar? Pode. Aqui é um boné. A gente também tem o capacete, mas no autista o capacete ele se torna um pouco mais desconfortável, né? Então a gente pode brincar com a criança ali, independente da faixa etária, ela vai ser sempre criança. Ele é conectado na tomada, né? Ele é conectado e aí aqui a gente tem o temporizador dele. Ele consegue ficar só 12 minutos. Márcia, mas o meu filho não tem essa paciência de ficar os 12 minutos. E aqui ele tem 180 LEDs. Então tem 180 microlâmpadas aqui dentro, ele esquenta um pouquinho. Então às vezes se tem muito cabelo, se a criança tem muito cabelo, então quando a gente coloca, ele até esquenta um pouco.
Só que às vezes a gente, quando está fazendo a terapia com o boné, a gente procura fazer uma brincadeira para se tornar o mais confortável possível. Então a gente liga o boné, acende todas as luzes, né? E aí a gente coloca na criança e fica lá os 12 minutos agindo. Então, é uma terapia que a criança pode estar brincando, embora o fio não é muito comprido, mas ajuda. Ela pode estar sentada no sofá, deitada na cama antes de dormir. Pode fazer com a criança dormindo também, porque ele é confortável, ele é macio. Então, pode fazer. Por quê? Porque às vezes a criança ela não consegue, não tem a sensibilidade de estar usando um boné. Para ela é muito estranho. Então, a gente pode fazer com a criança dormindo também, que não tem problema. Que legal! E existe alguma evidência científica que surgiu que a fotoneuro possa melhorar a comunicação social e a interação em indivíduos com autismo? Sim, os estudos, eles evoluem a cada dia, a cada ano, né? Então, em 2016, o Hamler, ele percebeu a curto prazo que após o cérebro receber o estímulo com um boné, um capacete que foi utilizado, com a técnica que foi utilizada, esse cérebro ele melhorou a energia celular, diminuindo toda a inflamação celular. Com isso, diminuiu a morte das células e aumentou a formação de novas células. Então, em curto prazo, quando a gente fala em curto prazo, a gente pode falar hoje de 4 dias. Foi feito um estudo com várias crianças e a curto prazo aumentou a energia celular, aumentou o fluxo sanguíneo, diminuiu todo o processo de inflamação e ainda fez com que essas células melhorassem todo o processo de reprodução. A partir disso, diminuiu a morte celular. Porque, veja bem, em tratando agora de questão científica, de estudo científico, eles são muito complexos. E uma coisa que eu falo, a criança ela nasce e aí aos 3 anos de idade, ela está mais ou menos na hora de a gente começar a perceber o desenvolvimento dela. É nesse momento, ou até um pouco antes, que a gente começa a perceber que tem algo diferente. Que ela não conseguiu falar ainda, que ela não tem foco para brincadeira, o que aconteceu alguma coisa. Por quê? É nesse momento que as células elas estão mais se replicando e precisa desse desenvolvimento. Então, quando ele fez esse estudo, ele percebeu que as crianças começaram a se desenvolver. E aí que surgiu mais estudos. Então, assim, a gente vê, Estados Unidos tem estudos fortes, campanhas fortes, e lá também a gente tem aqui no Brasil o Dr. Ricardo Trajano, que é um pioneiro em toda a técnica de laser no Brasil. A gente tem o Dr. Afonso Salgado também, que desenvolve essa técnica do boné e do capacete. A Manta também, ela veio através do Dr. Afonso Salgado. E a gente também tem a Cida Caru, que também é uma pioneira nos estudos sobre a fotoneuromodulação. Gente, é muita coisa, hein? Fabuloso. Devagar nós vamos conseguindo. O cérebro aqui também tá, daqui a pouco eu que vou fazer o boné, viu, gente? Que olha... e como que essa fotoneuro pode ajudar a reduzir a hiperatividade e a impulsividade nos indivíduos com autismo, Márcia? Bom, a partir do momento que a gente faz uma frequência, então, o terapeuta, a gente tem que saber conhecer muito bem o paciente, fazer uma avaliação muito bem feita dele, conhecer muito bem ele. Por quê? Eu costumo falar, vou agora explicar de uma maneira assim simples que a gente vai entender. Se eu der uma energia demais para uma criança que é hiperativa e tem uma hipersensibilidade, a gente vai aumentar essa carga nessa criança. Se a gente pegar uma planta que ela está dentro de casa, mas ela está crescendo feia, e a gente colocar ela à luz do sol, se a gente colocar ela na luz do sol 10 horas ou meio-dia, a gente vai queimar essa planta. Então, quando a gente fala em fotobiomodulação, em fotoneuromodulação, a gente está falando de energia. Então, aos poucos, com energia dosada, com energia no seu tempo certo, o boné ele já vem numa frequência de 12 minutos. Então, eu não preciso fazer mais que 12 minutos. Márcia, mas se o meu filho não deixar fazer apenas 4 minutos?
melhor 4 do que nada. Ele já recebeu uma energia, então ele já teve ali as células dele já captou essa energia e já vai começar a melhorar. Então, quando a gente modula, né, porque o nome fala fotoneuromodulação, né? Então a gente está aplicando luz, que é o fótons, nos neurônios para ele fazer o quê? Modular. Então, quando a gente aplica o boné ou aplica umas outras técnicas que a gente tem, que seja ela sistêmica, que seja ela toda na corrente sanguínea, a gente traz o equilíbrio, modulando essa criança. E também para adultos autistas. Para adultos autistas, para estresse, para depressão. Agora eu vou até sair um pouquinho para Alzheimer, para Parkinson e para demência. Então, para Parkinson e para demência e para o Alzheimer, a gente usa o capacete, né? Eu faço capacete todo dia. Que bom. Regula o sono, né? Então, isso é uma coisa importante aqui, porque a gente está falando de pais e de mães que descarregam uma energia muito grande, porque está o dia inteiro ali, às vezes, dando atenção para o filho. E eu falo que a fotobiomodulação, neuromodulação, ela não é só para criança. Então, ela pode ser vai ajudar os pais também, os pais né? também. Qualidade de sono, regula o sono, porque às vezes o autista ele tem que tomar as medicações, né? Sim. E as medicações, o que elas fazem? Ela acaba desregulando outra coisa. Com as luzes não, com a terapia não. Por quê? Ela vai agir aonde ela tem que agir. Então, se eu preciso modular uma célula nervosa, uma célula neuronal, ela vai agir ali nos neurônios. Às vezes eu tenho que tomar uma medicação que é para o neurônio, mas vai desregular o intestino, vai dar uma outra coisa que o remédio ele é importante, mas combinado com a E tem contraindicação e efeitos colaterais, Márcia? Não. O que a gente tem que saber é fazer uma anamnese muito bem feita do paciente, saber a dosagem que ele precisa. Quando a gente vai tratar, quando a gente vai fazer uma terapia no autista, a gente começa fazendo a desinflamação. A desinflamação começa porque a maioria tem desbiose intestinal. Então a gente usa uma manta de LED, né? E através dessa manta a gente começa a modular o intestino, porque às vezes eles têm problema gástrico, e aí vai para o gastro, mais medicações, são coisas simples que a gente consegue fazer. Então assim, não tem contraindicação. Que bom. Para a gente saber mais ou menos, porque como é uma coisa nova, a gente tem que colocar, e eu acho legal, a gente, por exemplo, se eu receber luz, se eu estiver com uma luz acesa no quarto, ela está clareando o quarto, porque a necessidade de clarear o quarto. Então, ela não vai atravessar a parede, ir para a sala ou para a cozinha. Então, quando a gente faz essa técnica, a gente modula aquilo que a gente realmente precisa, não fazendo nenhuma outra contraindicação, nenhum outro distúrbio, que nada pode acontecer. Ai, que bom. Segura. Ótimo, isso é muito bom. Ela pode, como que pode a foto ser combinada com outras terapias, por exemplo, a terapia ocupacional, terapia de fala, para maximizar os benefícios do indivíduo com autismo? Tereza, essa é uma pergunta que eu fico muito feliz, porque assim, ó, quando a gente dá estímulo para o cérebro, em seguida ele tem que fazer o quê? É buscar essas informações. Então, a gente faz a terapia com a fotoneuro e depois entrega essa criança para uma fono, por exemplo, que vai fazer os estímulos da fala. E aí, ela vai conseguir muito mais objetivo. Por quê? Porque os neurônios, porque todo o cérebro dele vai estar com energia para receber essas novas informações. Porque como eles têm a inflamação celular no autista, não permite que essas informações elas sejam assim aumentadas, elas sejam feitas como numa criança normal. Então, quando a gente faz a fotoneuro, o cérebro recebe energia, as células, eu costumo falar que ela é o espinafre da célula, né, que recebe toda a força. Só que se elas não forem estimuladas, ela perde-se isso. Não que não vai aprender, vai. Mas, por exemplo, fez a fotoneuro hoje e amanhã vai para a fono ou para a TO. Elas começam a perceber a diferença. Eu atendi uma criança de Flórida Paulista e ele é nível 1 de suporte, então assim, mas precisava. E a gente fez. E eu fiz o boné e ele tadinho, a cabecinha dele era pequenininha, o boné era muito grande, né?
Então, quando eu fiz, daí 4 dias, eu entrei em contato com o pai e perguntei se a criança já tinha respondido, né? E ele falou que não. Ele falou, Márcia, tá tudo normal, né? Mas com 10 dias ele manda uma mensagem para mim que já era outra criança. Com 10 dias após, né? E as terapeutas dele, elas perceberam essa mudança, a família percebeu, conseguiu desfraldar, que estava tendo a dificuldade. Ele estava com uma irmãzinha de 1 ano, de alguns meses, quando a gente fez, e ele começou a interagir com a irmã. Então, isso para a família foi muito gratificante, né? Então, foi assim, uma das primeiras crianças que eu fiz e eu pude ver o resultado. E também uma criança de 3, hoje ela está com 5 anos, ela é nível 3 de suporte, e ela tinha problemas que ela não se socializava, então ela empurrava, eu quando chegava perto dela, ela me empurrava, né? E aos poucos a gente foi fazendo a técnica nela. No começo a gente não fez a dosagem que ela precisava, não cumpriu o protocolo, só que depois ela pegava na minha mão para a gente entrar na sessão juntas. Então isso foi os neurônios despertando todo o trabalho que a Photobio faz nas crianças, no autista. Gente, que bom. E olha, vocês ouviram que a Márcia falou que é ansiedade, estresse, depressão, né? Alzheimer, Parkinson e a demência. Gente, então nós vemos que não é só para o autista, né? Tem muitas feridas, pós-parto, olha, gente, diabetes, hipertensão, dor, fibromialgia, infinitas. Gente, distúrbio do sono. Eu vou ter que fazer. Fibromialgia, TDAH, distúrbio. Nossa, Deus, ó. Acabar aqui o programa já. Nós vamos fazer. Acho que eu vou fazer. Vou chamar até o Gustavo que tá ali, que é o nosso contra-rega ali. Acho que eu vou fazer também, gente. Mas e qual que é a segurança a longo prazo que a gente tem dessa fotoneuro? Uma vez os neurônios ativos, as células neuronais ativas, ela não perde energia. Uma vez que ela recebeu a energia, ela não perde. Pelo contrário, os benefícios vai ser que cada vez mais vai haver nova sinapse, né, desses neurônios, e a neurogênese, que são a formação de novas células neuronais. E também a gente pode falar do estímulo que a gente pode fazer também, né? Isso aí vai ser tudo ao longo prazo, porque nós sabemos que cada criança é uma criança. A gente pode fazer o estímulo nessa parte aqui, né, no externo, que é a nossa grande fabricação de células-troncos. Então você já imaginou a gente fazer células-troncos novas se regenerando todos os dias. Então, isso é uma descoberta maravilhosa. Sim, com certeza, né? Com certeza. Então, ela não tem contraindicação, uma vez que essas células, que esses neurônios, eles foram energizados, eles receberam essa carga de energia, eles estão ativados, eles não vão perder mais. Então, por isso que a gente tem que fazer com uma frequência. Aí, assim, uma pergunta, de repente, que você pode estar pensando, qual é a frequência disso? A gente pode fazer 1 vez por semana, pode fazer 2 vezes por semana, pode tentar fazer e não conseguir, pode, enfim, porque cada um é cada um. Sim. Né? Então a gente tem as técnicas que a gente usa sobre isso. Beleza. Então é o boné, a manta, e eu vou pegar aqui o nosso queridinho. Eu chamo ele de queridinho. Por que o queridinho? Porque com isso aqui, a gente faz a técnica sistêmica e a técnica pontual. Esse é um aparelho Therapy, desenvolvido pela DNC. Por que ele é... Eu falei da técnica sistêmica, né? Que a gente não precisa cortar ninguém, furar ninguém. Então, se eu quero fazer uma terapia que eu preciso fazer sistêmica, que eu quero pegar todo o sangue, eu posso colocar aqui, porque eu sou adulto, né? Então, eu coloco aqui e ele vai passar por todo o meu sangue. 5 minutos, eu já coloquei energia em todo o meu corpo. Detalhe, aonde eu tiver com processo inflamatório, com dor, essas células estão recebendo energia e ela vai lá e vai falar para a outra, olha, cheguei, estou com energia para te ajudar, tá? Então, a gente tem essa técnica, que a gente chama da técnica ILIB. Essa técnica, no Brasil, ela foi trazida pelo Ricardo Trajano. É um cara fantástico, à frente de qualquer coisa. Eu me encanto com os aprendizados dele.
E aqui a gente tem o que a gente chama da técnica pontual. Então, no aparelho, eu vou colocar os joules que eu preciso para estimular. Então, o que acontece? Quando eu disparo, ela é um pouco mais complicada. Eu faço o estímulo do córtex pré-frontal, porque toda essa parte do cérebro aqui, ela é responsável pela cognição, pelo aprendizado, por tudo. Então, eu tenho que fazer o estímulo do córtex pré-frontal e o estímulo frontal. Então, eu venho pontuando. Ele vai dar 20 segundos. Se eu não conseguir fazer todo o meu protocolo hoje, numa criança, eu conseguir fazer um ponto, para mim, já é uma vitória. Porque foi como eu disse lá atrás, um pouquinho de energia é melhor que nada. Com certeza, né? Depois a gente pode estimular também os córtex parietal, occipital e o cerebelo. Quando a gente fala de crianças que a gente precisa, a gente tem que fazer malabarismo, né? E eu tô aqui, sabe, fazendo malabarismo. Porque a gente tem que respeitar eles, não podemos usar de violência, não podemos usar de forma alguma da nossa força, por mais que a gente às vezes quer fazer a terapia. E eu falei, 1 minuto é melhor que nem 1 minuto. Um estímulo já vai valer muito mais do que nenhum estímulo. Então a gente pode começar com a manta, né? E depois partir, né, para esse aparelho aqui, que esse aqui ele é meu queridinho, ele me ajuda bastante em todas as patologias, todas, né? E ele faz tudo. Que bom. Gente, vocês viram então que o Altistano hoje com a PAD foi fera, hein? A Márcia trouxe... Tem muitas palavras aqui que eu não guardei não, que eu não guardo mesmo, gente. Vocês vão saber disso, e quem me conhece sabe, né? Mas o importante, o final de tudo, é que vai ajudar. E isso que é bom, né? Que vai nos ajudar, vai ajudar as crianças com autismo, vai ajudar as mães, os pais que podem estar fazendo também por causa do estresse do dia a dia, tá? Então hoje nós tivemos mais um Altistano com a PAD. Márcia, muito obrigada, tá? Pela sua colaboração conosco. E aí, quem quiser o telefone da Márcia, depois é só falar com a gente que a gente vai passar para vocês, pra gente fazer uns testes aí, tá? Então, o Altistano com a PAD, por hoje é isso. Boa noite, bom final de semana para vocês e muito obrigada. Beijo para vocês, gente. Tchau, tchau, pessoal.